Reginaldo Cardoso. Fui levantado por Deus em 2013 para alertar a igreja brasileira acerca do juízo de Deus sobre a nação brasileira, que está se corrompendo e está se afastando cada dia mais de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7 está escrito: Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Sou cego desde 1 ano e 8 meses de idade, e há 3 anos Deus me levantou para esta missão. Queridos, a primeira visão que eu quero relatar é a seguinte: um homem me convidou dizendo assim: filho, venha comigo, eu preciso mostrar algo para você. E nós mergulhamos no mar. Quando nós chegamos ao fundo do oceano, eu disse assim: meu Deus, como eu consegui chegar aqui? E aquele homem falou: filho, você está aqui porque é o seu espírito que está aqui. A sua matéria jamais conseguiria chegar até aqui. E ele disse: eu trouxe você aqui para te mostrar algo. Eu preciso te dizer que do fundo do oceano surgirá uma onda, e esta onda vai abalar o planeta Terra. Só no país onde você mora devem morrer mais de 45 milhões de pessoas. E eu me assustei e perguntei: quando isso vai acontecer? Ele disse: logo em breve. Mas eu te levantei para despertar a minha igreja. Eu te levantei para contar esta visão a todos quanto você puder contar. E eu passei 6 meses tendo este mesmo sonho. Deus me trouxe ao Rio de Janeiro o ano passado. Eu estava na casa de um irmão. Eu comecei a orar, eram mais ou menos 1h30 da manhã. E quando eu terminei de orar, eram 5h30 da manhã. E durante este período, o Senhor falou fortemente ao meu coração algumas coisas que eu quero relatar neste vídeo. Uma delas foi: o Senhor diz, o Rio de Janeiro sofrerá a fúria do mar. O Rio de Janeiro precisa se converter do grande pecado que há nesse estado. E o Senhor falou para mim acerca do carnaval. O Senhor falou para mim acerca da nudez, que é tão comum para o povo do Rio de Janeiro. E 2 dias depois, eu vi algo acontecer. A ciclovia que foi derrubada pelo mar. E o Senhor tinha me dito que o Rio de Janeiro começaria a sofrer a fúria do mar. Queridos, eu tive um outro sonho, que eu estava no Rio de Janeiro, em um prédio de 15 andares. Eu estava em um prédio de 15 andares. E ele começava a tremer. A terra começava a tremer. E um homem gritava e dizia para mim: desça daí e vá para Brasília, porque Brasília não tem mar. Aquele homem me colocava dentro de um ônibus. E ele dizia ao motorista: corra, não pare, para que o mar não te alcance. E quando nós chegávamos em Brasília, o noticiário era realmente terrível. O noticiário dizia que o Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados da região sudeste haviam sido engolidos pelo mar. E para mim, parado para a terra, o governo do anticristo está às portas. Mas muitos estão preocupados com posição social, com dinheiro, com poder político. Muitos estão brigando por cargos dentro das igrejas. Muitos estão preocupados em formar-se, em ter grandes estudos, grandes conhecimentos humanos. E ele disse para mim: eu escolhi você para alertar o meu povo acerca disso. E ele continuou dizendo: muitos vão te rejeitar, muitos vão olhar para a sua aparência e não vão dar ouvidos ao que você vai falar. E ele disse: quando muitos ouvirem você falar tudo isso, vão dizer: eu já sabia disso. E ele continuou: de fato, muitos sabem disso, mas estão adormecidos. Muitos sabem deste grande acontecimento que está preparado para a terra. O anticristo já está às portas, porém eu levarei a minha igreja. Queridos,
entenda que é um aviso de Deus para mim e para você, para nós nos prepararmos. Eu gostaria que você refletisse sobre tudo isso que contei neste vídeo e que você se levante como um atalaia de Deus na nação brasileira. Que você possa, pelas madrugadas, orar. Eu costumo dizer que um crente normal, quando eu falo um crente normal, eu falo de um crente que não tem cargo nas igrejas, eu falo de um crente que não é pastor, eu falo de um crente que não é missionário. Um crente normal precisa gastar pelo menos 1 hora por dia de joelhos orando ao Senhor. Eu gostaria de desafiar você, eu gostaria de incentivar você, querido irmão, querida irmã, a partir de agora, a passar pelo menos 1 hora de joelhos, intercedendo pela nação brasileira, intercedendo pelo nosso país, porque se o Brasil não se arrepender, se a igreja brasileira não se levantar, acontecerá com o Brasil o que Deus havia planejado fazer com Nínive. Quando Deus mandou Jonas ir pregar para Nínive, a Bíblia é muito clara que Deus queria que a nação ninivita se arrependesse, para que o Senhor mudasse de ideia. E é exatamente isso que o Senhor quer, que a nação brasileira se arrependa, que os políticos brasileiros se arrependam da maldade que estão causando à nossa nação. Os homens de Deus que deixaram seus ministérios, os homens de Deus que estão divididos entre a obra e a política, que se arrependam, que se voltem para Deus e que de fato façam aquilo que Deus os escolheu para fazer, que é anunciar o Evangelho, que é pregar a salvação, porque muitos se perderam na caminhada cristã. Infelizmente, se perderam e se foram por um caminho perigoso, a corrupção e o amor ao dinheiro. Orem por mim, orem pelo meu ministério, porque eu sei que Deus me escolheu para despertar a nação brasileira. Que Deus abençoe a todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja brasileira e à igreja no planeta Terra. Que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Eu sou o missionário Reginaldo Cardoso e o objetivo de gravar este vídeo é em obediência à voz do Espírito Santo. Este vídeo não é para causar temor, este vídeo não é para que eu me torne famoso. Inclusive, esse é o último vídeo que irei gravar a respeito deste assunto, porque assim me disse o Senhor em um sonho. Eu tenho sonhado repetidas vezes com um grande tsunami. Todas as semanas eu tenho tido sonhos e eu quero relatar os últimos 3 sonhos que tive e nos quais o Senhor determinou-me que gravasse pela última vez, porque o Senhor me disse que é o último aviso. E Ele me disse mais: os zombadores sofrerão as consequências por não acreditarem nos meus avisos. Eu sonhei que eu estava ouvindo um programa de rádio em espanhol e de repente o locutor interrompia a programação e dizia o seguinte: precisamos divulgar uma notícia. Os governos do mundo inteiro estão divulgando esta nota. Eles não podem mais ocultar o que vai acontecer. E ele diz: dentro de alguns dias o mar invadirá cidades inteiras. Pessoas morrerão, muitas pessoas morrerão. E ele disse: você que mora nas cidades à beira-mar, se você puder fugir, fuja. Se você puder subir aos montes, suba. E de repente eu mudava aquela estação e eu ouvia a mesma notícia sendo dada em outros idiomas. Eu lembro bem do idioma francês, português de Portugal, inglês, e eu entendia tudo o que eles estavam falando. Isso era de madrugada. Eu levantei por volta das 3 horas da manhã e nesse dia eu orei até o meio-dia. À tarde eu me deitei depois do almoço para descansar e eu sonhei novamente. Um homem apareceu no meu sonho e disse: o que você sonhou de madrugada vai acontecer. É um aviso do Senhor. E de repente eu vi helicópteros, muitos helicópteros, tentando resgatar o povo, tirar o povo das cidades, mas não dava conta. Era realmente muita gente.
e de repente as ondas começaram a avançar. E nesse mesmo sonho, o Senhor me disse que eu deveria gravar um último vídeo a respeito deste assunto. E eu havia gravado um vídeo no dia 9 de dezembro, mas nós não tínhamos editado esse vídeo. E à noite eu sonhei que William Bonner estava dando uma notícia no Jornal Nacional. E a notícia era que um meteoro estava na direção do mar, já estava vindo na direção do mar. Muitas pessoas morreriam. E de repente o apresentador para e começa a chorar no meio do jornal. Nisso eu o abraço e digo a ele: William Bonner, vem para Jesus, abandona o cigarro. Eu nem sei se ele fuma, não sei se ele tem vício, se ele é fumante, mas no meu sonho ele fumava. E eu dizia para ele: abandona o cigarro, vem para Jesus, para que o Senhor te livre desta grande catástrofe. Queridos, este é o último vídeo que estou postando sobre isso, porque eu não tenho interesse algum em me tornar famoso, eu não tenho interesse algum em aparecer. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho, porque não deu glórias ao nome do Senhor. Herodes discursava, e o povo entendia e falava que ele falava como um Deus. E Herodes aceitou a glória para si, e por isso ele morreu comido de bicho. E eu tenho certeza que se eu gravasse esse vídeo para atrair glórias para mim, eu não tenho dúvida alguma de que eu poderia sofrer o que Herodes sofreu. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então o Senhor está revelando. E o que eu acho importante dizer no final deste vídeo é que as pessoas que acreditarem, as pessoas que creem nos avisos do Senhor, elas terão tempo para se livrar desta grande catástrofe. Foi assim nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos avisando que haveria um grande dilúvio sobre a terra. No entanto, as pessoas daquela época duvidaram de Noé. E eu imagino que hoje as pessoas vendo esses vídeos devem me chamar de louco, devem chamar outros servos do Senhor que também têm dado esses avisos. As pessoas têm nos chamado de loucos, mas infelizmente os zombadores, eles sofrerão a terrível ira do Senhor. E as pessoas dizem: mas que Deus de amor é esse, que vai permitir que uma grande catástrofe aconteça no mundo? Queridos, é importante nós sabermos que Deus, Ele é amor, sem sombra de dúvidas. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados. E é isso que Deus está fazendo, avisando para que a nação brasileira, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e realmente acreditem no Senhor. Aqueles que não acreditarem, infelizmente, sofrerão as consequências da sua incredulidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você, querido, ore pela sua família, ore pelas pessoas que moram no litoral, na costa brasileira, como em outras nações. Deus tem mostrado isso não apenas para mim, Deus tem mostrado a irmãos de outras nacionalidades, porque essas catástrofes, elas vão acontecer. Eu não estou falando nada que está fora da palavra de Deus. E você pode examinar as Escrituras em Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9, versículos 10 e 11, você vai ver que realmente estrelas, vai cair uma montanha de fogo no mar. Queridos, examine as Escrituras. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 25, que realmente o mar, ele assustaria as pessoas. As pessoas ficariam perplexas, nações ficariam perplexas diante do bramido do mar e das ondas. Então, queridos, ouça a voz de Deus e siga as instruções do Espírito Santo, porque o Senhor está avisando a nação brasileira e avisando a todos os seus servos, a todas as nações, acerca deste grande acontecimento
que está preparado para a terra. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça. E um conselho que eu dou para os irmãos é que você deixe sempre o seu carro abastecido. De repente você mora perto do mar e eu sei que vai ter oportunidade, você vai ser avisado, porque nos meus sonhos sempre existem avisos. E o meu conselho é que você esteja sempre preparado. Nunca deixe o seu carro desabastecido. Abasteça o tanque do seu carro, mantenha-se alerta, porque Deus vai livrar o seu povo. Deus vai livrar aqueles que acreditarem nos avisos do Senhor. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus.